Olá, professores, sejam bem-vindos ao nosso ATPC Online do Núcleo Pedagógico pela Diretoria de Ensino Guarulhos Sul. Hoje o tema da nossa ATPC será ferramentas digitais. Reforçaremos algumas mencionadas durante a semana de replanejamento pelo Centro de Mídias e indicaremos algumas utilizadas pela nossa Diretoria de Ensino, que podem complementar as atividades escolares. Antes de falarmos sobre ferramentas digitais, gostaríamos de priorizar o tema busca ativa dos nossos estudantes. Tema fundamental nesse momento de educação remota. Nós, do Núcleo Pedagógico, entendemos que essa deve ser a pauta primordial das ATPCs, tanto da DE quanto da UE, e contamos com a participação de toda a equipe escolar para atingir todos os nossos alunos para que nenhum estudante fique para trás. Agora que mencionamos busca ativa, vamos ao nosso objetivo da pauta de hoje. O nosso objetivo: oferecer um tutorial de ferramentas digitais para que possam utilizar de forma síncrona ou assíncrona na preparação do roteiro de aulas para os estudantes durante o período de distanciamento social. A pauta de hoje é Google Classroom ou Google Sala de Aula, WhatsApp Business, Google Forms ou Google Formulário, etiqueta na internet. Apresentaremos a ferramenta Google Classroom ou Google Sala de Aula. Faremos um passo a passo de como acessar pelo Centro de Mídias e indicaremos alguns tutoriais oficiais pelos profissionais da SEDUC para auxiliar nesse processo de criação das turmas. Vamos lá? O Google Sala de Aula ou Google Classroom é um serviço grátis para professores e alunos. Ele utiliza o serviço de armazenamento em nuvem, Google Drive, para facilitar a relação entre estudantes, docentes e os deveres de casa. A turma, depois de conectada, passa a organizar e realizar as tarefas online. Como utilizar o Google Classroom no suporte das aulas? O professor deverá anexar atividades, postar vídeos, anexar links, produzir avaliações nesse aplicativo. E o aluno poderá responder às atividades e enviar para o professor, como se fosse em uma sala de aula, de forma síncrona ou assíncrona. Ressaltamos que o Google Classroom não é obrigatório ao professor. A ferramenta considerada obrigatória ao aluno e ao professor é o aplicativo Centro de Mídias. São apenas sugestões que podem ser utilizadas uma vez que o perfil dos alunos e a realidade escolar permitem que todos tenham acesso ao Google Sala de Aula. O Centro de Mídias e o Google Classroom. O Centro de Mídias disponibilizou mais uma ferramenta além do chat no aplicativo e a informação no CMSP. Temos agora também o Google Sala de Aula, ou Classroom, em que o professor poderá sincronizar as suas turmas pela sede ou fazer de forma manual para agilizar esse processo, utilizando o e-mail institucional da Google, ou melhor, o @prof. Caso os senhores desejarem fazer a sincronização pela sede, segue o link de um tutorial feito pelo Marcos da SEDUC, em que explica passo a passo como fazer essa sincronização pela sede. Já para os professores que desejarem fazer de forma manual, pelo aplicativo do Centro de Mídias, sugiram que façam pausando este vídeo, para que possam realizar esse processo de forma tranquila. Farei com vocês um tutorial de como criar a sua turma pelo Classroom dentro do aplicativo. Vamos lá? Primeiro passo: acessar o Centro de Mídias. Segundo passo: clicar no Classroom, conforme mostra a seta. Terceiro passo: se for o seu primeiro acesso, professor, coloque o seu e-mail institucional da Google, o @profeducacau.sp.gov.br, conforme a indicação da seta ao lado. Clique em seguinte e coloque a sua senha. Aqui vocês podem observar que a turma está criada, mas se desejarem, podem criar uma turma ou sala de aula para cada série para todos os professores.
Quarto passo: clicar no sinal de mais e em seguida clicar em criar turma. Quinto passo: preencher com o nome da turma no primeiro item. No segundo item, chamado seção, pode-se escrever o ano fundamental ou médio, por exemplo. Na terceira linha, no item assunto, você escreverá o tema da sua turma. E no item sala, você colocará a série. Sexto passo: clicar em criar conforme mostra a seta. Sétimo passo: será criado um código conforme aponta a seta. Esse código deverá ser enviado para o estudante para que o mesmo ingresse na turma criada pelo professor. Oitavo passo: ao clicar no item Atividades, aparecerá o link com o sinal mais e a palavra criar, conforme mostramos na seta. Nesse link, você poderá criar atividades, inserir outros links, preparar avaliações e o aluno poderá realizá-las. E os professores poderão acompanhar o desenvolvimento dessas atividades. Nono passo: ao clicar no item Pessoas, conforme mostra a seta, aparecerá as palavras professores e alunos. Décimo passo: ao clicar no bonequinho com sinal de mais, tanto no item professor e aluno, conforme mostra a seta em verde, você poderá incluir outros professores e alunos com o e-mail institucional, o @prof, tanto para alunos e professores. Esse e-mail poderá ser encontrado na sede. Caso desejarem, o gestor ou coordenador poderá criar uma única turma ou sala para cada série com e-mail institucional da Google e incluir todos os professores e alunos para facilitar o acesso de todos. Fica a critério da escola escolher a melhor forma de criação das turmas no Classroom. Deixaremos como sugestão o canal do YouTube do Marcos Lima, diretor do departamento Citem, que apresenta vários tutoriais curtos e simples do uso do Google Classroom e outras ferramentas digitais. Acompanhe o linkzinho. Em caso de dúvidas, sugerimos o canal Treinamento 1 no aplicativo Centro de Mídias, pois de segunda a sexta-feira, uma equipe da Seduc estará à disposição ao vivo nos horários das 10h30, 13h30, às 16h30 e às 19h30, respondendo às dúvidas sobre estas e outras ferramentas digitais. Não deixem de participar. Agora vamos falar sobre o WhatsApp Business, com PCNP de Artes, Ricardo Guarel. Olá a todos, eu sou o Ricardo Guarel, PCNP de Arte, e eu vou falar para vocês hoje sobre a ferramenta WhatsApp Business. O que é o WhatsApp Business? O WhatsApp lançou em 2019 essa ferramenta chamada WhatsApp Business. É um aplicativo voltado para empresas, exclusivamente para aparelhos com Android, no início, mas atualmente também é possível para iPhone. A novidade foi lançada em alguns países, incluindo o Brasil, e é gratuita. Bom, vamos lá. Como instalar então o WhatsApp Business? Baixe o WhatsApp e abra o aplicativo. Toque em concordar e continuar. Permita que o aplicativo acesse contatos, fotos e arquivos. Insira e verifique seu número de telefone comercial. Como então utilizar o WhatsApp Business? A grande vantagem do WhatsApp é que você pode usar os dois aplicativos no mesmo aparelho de celular. Isso para a escola, ou para o coordenador, ou para o professor, pode ser uma ferramenta muito interessante. Por quê? Porque te permite usar o seu WhatsApp Messenger para suas mensagens pessoais e para a questão de trabalho, para o contato com os alunos ou contato com o pessoal da gestão da escola, você pode usar essa outra ferramenta que é o WhatsApp Business, que tem uma vantagem muito grande, que é de você poder utilizar um número de telefone que não é celular. Eu já vou explicar isso para vocês. No entanto, cada aplicativo deve estar vinculado a seu próprio número de telefone. É ideal para quem usa 2 chips ou mais. Não é possível, porém, ter um número de telefone vinculado aos 2 aplicativos ao mesmo tempo. Ou seja, você só pode ter um número num aplicativo e outro número no outro aplicativo. Como colocar, então, um número fixo no WhatsApp Business?
Esse processo não funciona no WhatsApp original, apenas no Business. Na versão tradicional do aplicativo, o WhatsApp diz que não é um número de celular válido no Brasil, então siga os seguintes passos. Toque para abrir o aplicativo, toque em concordar e continuar. O WhatsApp vai sugerir usar o número do seu SIM card. Toque em usar outro número no final da tela. Digite o número fixo e confirme se esse é o número correto. Selecione seu país da lista. Isso fará com que o código do país seja preenchido automaticamente na parte esquerda. No caso do Brasil, nós usamos o número 55. Digite o seu número de telefone no campo à esquerda com o código de área. No caso de São Paulo, é 11, mas sem o código da operadora. Toque em OK para que o código seja enviado. O WhatsApp Business vai dizer que não foi possível enviar o SMS. Toque em OK e depois em Me Ligue. Você vai receber uma ligação eletrônica ditando o código de 6 dígitos, insira esse código de 6 dígitos que você receber e termine o seu cadastro. Pronto! Assim, então, você terá um número de telefone fixo no seu WhatsApp Business. Bom, como editar o perfil no WhatsApp Business? A primeira coisa que o aplicativo vai sugerir é que você crie seu perfil comercial. Poderá incluir informações úteis para os alunos e responsáveis da escola, como o seu endereço fixo, com direito a mapa, descrição da sua escola, horários, endereços de e-mail e site. Outro benefício é a ferramenta de respostas rápidas, em que você pode salvar as mensagens e enviar com maior frequência e reutilizá-las para responder às perguntas mais comuns que a sua escola receber, como horário das aulas no centro de mídias, informes sobre retirada de material ou um recado de espera, caso recebam uma mensagem fora do horário do funcionamento da escola. Para cadastrar respostas rápidas, acesse o menu 3 pontos, Configurações, Configurações da empresa. Lá você pode escolher entre editar 3 tipos de mensagens: mensagem de ausência, mensagem de saudação e respostas rápidas. Gente, as mensagens de ausência são para quando você recebe uma mensagem fora do seu horário de trabalho, por exemplo. O professor trabalha então das 8 às 5. Então, após as 5 horas, se alguém mandar uma mensagem no seu WhatsApp Business, automaticamente ele manda uma resposta dizendo que você vai responder esse recado será respondido no horário comercial. Quando a gente fala de mensagem de saudação, é a primeira vez que alguém mandar uma mensagem para o seu telefone. Você pode criar uma mensagem automática dizendo: olha, eu sou fulano de tal e eu vou responder assim que possível o seu recado. E respostas rápidas. Às vezes tem perguntas que são muito recorrentes, tanto dos alunos, dos pais, dos responsáveis. Você pode preparar algumas respostas e deixá-las lá previamente preparadas para quando você precisar responder, você tê-las à mão. Como eu falei para vocês, essa pauta de hoje foi sobre WhatsApp Business. Muito obrigado. Oi, professores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ana Carolina, sou da pasta de Biologia, aqui da Diretoria de Ensino de Guarulhos Sul. E dando continuidade à nossa sequência de tutoriais sobre recursos tecnológicos, que é a nossa pauta de hoje, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o Google Forms, ou Google Formulários, tá? Basicamente, eu vou falar para vocês alguns recursos que essa plataforma tem, algumas ferramentas, e as funcionalidades, e como montar uma atividade utilizando o Google Forms. Particularmente, eu gosto muito dessa plataforma, eu acho ela muito didática, muito fácil de se trabalhar com ela, tá? Então, para a gente começar os nossos trabalhos, eu vou desbloquear a minha tela aqui do computador. Bom, a primeira coisa, você precisa estar logado no seu Gmail, tá? Então, aqui está a minha página inicial do meu Google e eu estou logada no meu institucional, que eu uso para trabalho, do Gmail. Para quem ainda não sabe, o nosso institucional do Gmail é @prof. O @professor é o nosso institucional da Microsoft, tá? Então, eu estou logada aqui. Para eu ter acesso ao meu formulário, eu venho aqui nesses quadradinhos no canto superior, onde está escrito Google Apps. Então, eu clico em Google Apps. Você tem todas essas opções de aplicativo dentro do seu Google, tá? Você vem aqui em Drive. Esse aqui é o meu, tá? Eu já tenho alguns formulários que a gente já tem trabalhado, tá? Meu Drive. Aqui você tem algumas funcionalidades dele, tá? Você pode criar uma pasta para separar os seus arquivos que você quiser deixar no seu Google Drive.
Você pode fazer upload de arquivos, fazer upload de pastas. O que é deixar um arquivo no Google Drive? É como se ele fosse um pendrive, porém não manual, tá? É um pendrive online. Você consegue deixar os seus arquivos nessa pasta online dentro do seu e-mail, tá? Você pode fazer um documento online, uma planilha também online, uma apresentação, mas o que nos interessa hoje está nesse campo de mais. Então, você vem aqui em mais, essa setinha aqui, formulários Google. Vem na setinha, nós temos a opção de formulário em branco e com base em um modelo, tá? Como a gente está fazendo um tutorial, então a gente vai começar um formulário do zero. Então, a gente vem aqui em... A gente vem aqui em formulário em branco. Toda vez que você começar um formulário, ele vai vir nesse designer padrão, tá? Com esse fundo roxinho e azul, tá? Mas você consegue mudar esse tema, esse designer, mais pra frente aí eu vou falar pra vocês como que vocês podem estar mexendo nisso, tá? Aí vai de gosto de vocês. Bom, a primeira coisa que a gente faz ao iniciar um formulário é colocar o nome, né? A gente coloca o nome de uma atividade que a gente vai passar aí para os nossos alunos. Então, o nosso formulário eu vou colocar como formulário teste. Bem padrão, né? Na descrição do formulário, isso daqui é opcional, tá? Se você quiser fazer uma descrição a mais da atividade que você vai passar para o aluno, porque quando ele tiver acesso ao link desse formulário, ele vai conseguir ver o nome da atividade que você passar para ele e a descrição dessa atividade. Então, você consegue colocar algumas comandas aí para o aluno entender alguma questão específica ou você consegue contextualizar esse formulário que você está passando para esse aluno, tá? Bom, como descrição, eu vou colocar ATPC, recursos tecnológicos, certo? Depois que eu nomeei o meu formulário, a minha atividade, eu vou colocar eu vou colocar um nome neste formulário para ele aparecer no Drive assim para mim, tá? Para eu conseguir aí me encontrar quando eu for passar as atividades para as minhas turmas. Então, como que eu faço isso? Eu venho aqui em formulário sem título e clico em cima de formulário sem título. Automaticamente, o formulário vai puxar o nome que você passar dessa atividade aqui para cima. Então, toda vez que você abrir o seu Drive, aqui em cima vai aparecer atividade, sexto ano A, atividade terceiro ano B e assim por diante. Tudo bem? Bom, depois que a gente cria um nome para a nossa atividade, normalmente a gente inicia uma atividade pedindo o nome do nosso aluno, né? Então, como que eu vou inserir o nome desse meu aluno? Eu venho aqui em pergunta sem título e clico em cima. Vai aparecer essa caixa assim, para a gente poder escrever o que nos é de interesse. Então, eu vou colocar o primeiro nome, certo? Percebam que o formulário, dependendo do que você colocar na caixinha de pergunta, ele vai te dar uma opção de resposta. Você não precisa seguir este modelo, tá? Porém, ele já meio que faz como que eu posso dizer? Ele já faz uma ligação da pergunta que você está colocando com o tipo de resposta que você pretende, tá? Eu quero que o meu aluno não consiga fechar esse formulário sem escrever o nome dele. Então, como que eu faço isso? Eu clico em cima da pergunta e eu vejo se essa caixinha, se essa chavinha está ativada. Se ela estiver roxinha, sim, é porque ela está ativada, tá? Se ela estiver para a esquerda, ela está desativada. Ou seja, o meu aluno consegue fechar a atividade sem colocar o nome dele, tá? Mas isso é uma coisa que a gente não quer, né? Então, a gente coloca ela como obrigatória. E como que eu sei que ela está obrigatória? Quando você for adicionar uma outra pergunta, nesse maisinho que tem aqui, adicionar pergunta, vocês vão ver um asterisco em cima, tá vendo? Ele aqui. Esse asterisco quer dizer que essa pergunta virou obrigatória, tá? Então, eu quero colocar também o número, perguntar o número do meu aluno para facilitar a nossa vida, né? Então, ele já puxou também como resposta curta. Porém, eu tenho todas essas opções aqui de respostas que eu posso colocar na minha atividade. Resposta curta, um parágrafo, se for uma questão dissertativa, por exemplo, múltipla escolha, se for alternativa, uma caixa de seleção, se o aluno ele pode ter mais de uma opção de resposta,
ou lista suspensa. A lista suspensa é quando aparece a primeira alternativa e quando o aluno clica na seta, desce todas as outras, tá? Por isso que chama lista suspensa. Então, aqui ela também já está como obrigatório o número, tá, do aluno. E eu quero inserir aí uma outra pergunta. Agora eu quero começar a minha atividade, tá? Então, eu venho aqui em adicionar pergunta. Então, vamos supor que eu quero colocar imagens nessa minha atividade, tá? Para deixar mais didático a minha atividade. Então, quando você clicar aqui em cima de pergunta e abrir essa caixinha em azulzinho, aqui do lado vai aparecer um quadradinho que tem essas duas montanhazinhas aqui. Eu clico nela, vai abrir essa caixa para mim de opção de inserir imagem. Eu venho aqui em fazer upload. Quando eu venho em fazer upload, quer dizer que eu quero buscar uma imagem que está no meu computador, tá? Que eu achei interessante. E eu já fiz o download dessa imagem, ele está dentro de uma pasta do meu computador. Então, eu venho fazer upload, procurar. Aí, você vem em imagens, no caso, né? O meu já está em ATPC. E eu quero fazer uma atividade aí sobre o sistema cardiovascular. Sou de biologia, né? Então, fica mais fácil. Então, eu vou selecionar a minha imagem que eu quero colocar na pergunta. Eu seleciono, eu clico em cima e venho em abrir. Ele vai carregar a imagem e vai aparecer assim. Nossa, Ana, mas ficou imenso a minha imagem. Ele vai ficar assim? Não, você tem como diminuir, tá? Você deixa ela do tamanho que você quiser. Como que você faz isso? Você clica em cima da figura, observe que apareceu essa borda em volta da minha imagem. Você vem nesses quadradinhos que aparecem nas laterais e vem puxando para o centro da imagem. Tá vendo que ela reduz de tamanho? Ó. Aí você reduz até o tamanho que você... Esse aqui é o tamanho mínimo que ele aceita, tá? E aí eu coloquei a imagem e eu quero fazer uma pergunta sobre essa imagem. Então, vamos fazer uma pergunta simples aqui. No formulário você consegue fazer de perguntas simples as mais complexas de todas as disciplinas, de todos os assuntos, tá? Então, a respeito dessa imagem, vamos colocar qual é o nome das cavidades inferiores, cavidades ou câmaras, né? Inferiores do coração, certo? Eu posso tanto colocar uma resposta curta como uma dissertativa, mas eu quero colocar essa como múltipla escolha, tá? Eu quero fazer ela alternativa. Então, quando você seleciona a múltipla escolha, automaticamente aqui embaixo aparecem as opções, tá? De alternativa para você colocar. Então, vamos colocar aqui átrios, adicionar opção, ventrículos. Aí você clica aqui, tá? Adicionar opção, opção 3. Aorta, por exemplo, tá? Se você quiser colocar letrinhas na frente da alternativa, você também consegue, tá? Não tem problema. Aí vai do seu gosto pessoal em relação ao designer do seu formulário, tudo bem? Ok? Tá. Fiz a minha primeira questão aqui alternativa. Quero adicionar uma outra questão. Eu venho aqui adicionar pergunta. Apareceu uma outra pergunta aqui para mim, tá? Aqui eu posso tanto colocar imagem, ou você pode também colocar imagem nas opções, nas alternativas. Percebam que aqui, ó, opção 1, como a minha já está em múltipla escolha, aqui na frente também aparece a opção de adicionar imagem. Então, você pode colocar uma pergunta e as alternativas com as imagens, ou vice-versa, tá? Então, a pergunta 2. O que é sangue arterial? Tá? Pergunta bem simples para a gente não ficar aí demorando muito no nosso tutorial, tudo bem? O que é sangue arterial? Aqui você pode colocar múltipla escolha ou você pode colocar uma questão dissertativa, por exemplo. Então, vamos colocar uma dissertativa.
explique o que é sangue arterial. Percebam que quando eu coloquei o explique, ele automaticamente puxou para parágrafo, tá? Então, são algumas opções aí que ele automaticamente coloca para você, tudo bem? Todas as minhas perguntas estão como obrigatória? Ana, eu não lembro. Simples. Olhem se tem o asterisco. Se tiver o asterisco, é obrigatório. Se não tiver asterisco, é só você ativar a chavinha. Tudo bem? Ok. Então, eu quero colocar valores dessa minha atividade, tá? Eu estou fazendo uma atividadezinha aí e quero colocar um valor em cada alternativa. Posso? Posso. Você pode criar uma avaliação em cima desse formulário, né? Então, como que eu faço isso? Então, a gente vem aqui em configurações. O legal do Google Formulários é que você pode usar como uma atividade inicial para conhecimento prévio, para você saber o que o nível de conhecimento da tua turma em relação a um assunto. Você pode fazer uma atividade de final de aula, como revisão, por exemplo, ou ter uma noção do que os seus alunos conseguiram absorver, do que não. Ou você pode criar uma atividade com valores para essa turma. Então, por isso que eu gosto dessa plataforma, porque ela te dá essas opções, tá? Então, eu quero criar um testezinho nesse meu formulário, tá? Então, eu venho aqui, ó. Aqui você tem algumas opções de configuração que o formulário te dá. Então, no geral, você tem aqui a opção de coletar endereços de e-mail. Se você selecionar, ele aparece aqui recibo de resposta. Então, o seu aluno vai entrar no e-mail do seu aluno as respostas que ele colocar, tá? Restringir aos usuários, é necessário aqui fazer login. Essas duas opções aqui, eles fazem com que o aluno faça um login, tá? Esteja logado no Gmail deles. Então, se você não quiser, limitar a uma resposta, se você quiser, você desmarca. Os participantes podem editar após o envio, ver gráficos de sumário e respostas de texto. Aqui você seleciona também de acordo com a intencionalidade da sua atividade, tá? Apresentação. Mostrar barra de progresso. Barra de progresso é aquela barrinha verde que normalmente aparece no final ou em cima do formulário, que conforme o seu aluno vai passando das perguntas, a barrinha vai subindo, tá? Isso também é opcional do designer que você quer colocar no seu formulário, tudo bem? Embaralhar a ordem das perguntas. Aqui eu coloco um asterisco. Por quê? Às vezes, o formulário, quando você seleciona essa opção, ele não embaralha apenas as perguntas, ele embaralha também as alternativas. Então, pode ser que confunda, né, o formulário, a sua atividade, tá? Então, normalmente eu não seleciono essa opção, tá? Caso você selecione, confira se as alternativas também não mudaram de lugar, tá? Se você fizer uma atividade mista, por exemplo, de alternativa ou dissertativa, ou uma só de alternativas, tá? Mostrar link para enviar outra resposta, aqui também você deixa opcional, tá? Mensagem de confirmação, aqui você pode deixar aquelas mensagens, né, motivacionais que a gente sempre coloca final de atividade, final de prova, né? Isso também fica como opção para vocês. E aqui testes, que é o que nos interessa. Essa chave está desmarcada, tá? Ela está desabilitada. Quando eu habilito essa chavinha de criar teste, aqui já aparece, ó, atribua pontuações a questões e permita a correção automática. Quando você cria o teste, se a sua atividade for mista ou apenas de alternativa, todas as questões de alternativa o formulário corrige para você. Ele vai te dar uma correção automática, porque vai aparecer a chave de respostas que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho, tá? Então, tem essa facilidade. A própria ferramenta corrige as questões alternativas para você. As dissertativas, se a sua atividade for uma atividade mista, as alternativas ele vai te entregar corrigido, porém as dissertativas não. Então, você vai ter que ler as dissertativas. Mas já é um ganho de tempo, né? Liberar nota imediatamente após o envio ou posteriormente depois da revisão manual. Se você colocar essa opção aqui, você vai coletar os e-mails, tá? do aluno.
quando ele for iniciar o formulário. As pessoas que responderem podem ver perguntas erradas, respostas corretas e valores. Eu normalmente deixo apenas os valores, tá? Esse aqui eu normalmente deixo desabilitado, mas também vai da intencionalidade da atividade que vocês estão passando, certo? Aí eu salvo. Quando eu criei o teste, isso aqui não tinha, né? Agora apareceu o total de pontos, a minha pontuação ainda é 0, porque eu não dei valores para as minhas alternativas. Então, vamos supor que eu faça uma atividadezinha aí valendo 1 ponto, né? Valendo 2 pontos, por exemplo, porque o formulário ele só aceita a pontuação inteira, ele não aceita decimal, tá? Então, o que acontece? Eu desço aqui, ó. Percebam que apareceu essa opção aqui, ó, chave de resposta, que são as respostas corretas e os pontos que você vai aplicar nessa alternativa. Então, eu vejo qual foi a minha pergunta, que eu coloquei as câmaras inferiores do coração, né? E eu quero que ventrículos seja a minha alternativa certa. Então, eu seleciono ventrículos e chave de resposta. Tá vendo? Ele já aparece aqui um verdinho, um cheque em verde, que ele já colocou essa alternativa como sendo correta. Quando eu seleciono a alternativa correta, abre a opção da pontuação para mim, tá? E conforme eu vou mexendo nessa pontuação, o total de pontos aqui em cima também vai mudando. Ana, de repente acabou a energia aqui na minha casa e o meu computador desligou. Perdi tudo que eu fiz? Não, você não perdeu. O formulário, ele vai salvando automaticamente conforme você vai mexendo nele. Olha aqui em cima. Todas as alterações foram salvas no Google Drive. Então, de repente, acaba a energia, desliga tudo, é só você entrar no seu Drive de novo, que provavelmente vai ser o primeiro arquivo que vai aparecer para você, tá? Depende muito aí do layout do seu Drive, tá? Mas ele salva automaticamente, você não perde tudo que você fez, tudo bem? Então, vamos lá. Selecionei a minha chave de resposta, coloquei a minha pontuação, vamos para a próxima. Explico o que é sangue arterial. Nessa aqui, chave de respostas, eu não tenho, né? Porque é uma questão dissertativa. Quando é uma questão dissertativa, você pode colocar um feedback para o seu aluno, tá? Para ele ter mais ou menos uma noção do que era a resposta correta, do que ele colocou ou não, tá? Então, você pode colocar direto a pontuação, tá vendo? 2 perguntinhas valendo 2 pontos, e aqui fica 2 pontos, tudo bem? E eu concluo o meu formulário, certo? Aqui, ó, 1 ponto, 1 ponto, tudo bem? Ana, eu não gosto dessa cor, eu quero mudar, quero deixar uma coisa mais colorida ou mais séria, depende da intencionalidade da sua atividade. Tem como eu mudar esse layout? Tem. Você vem aqui, ó. Nessa partezinha que está em personalizar tema, tá vendo? Clica aqui. Opções de tema. Aqui você pode mudar a cor do tema. Tá vendo que conforme você vai mudando, vai alterando, ó. Nas opções de cores. Aqui ele faz uma combinação da cor do tema com a cor do plano de fundo. Tá? Mas se você quiser um plano de fundo mais claro, por exemplo, aí vai do seu gosto, tá? Tem como você mudar o estilo da fonte, o estilo da escrita, que a gente está em básico, mas tem como você colocar decorativo, formal ou divertido. Vou deixar divertido, tá? E tem como você colocar um cabeçalho colorido diferente no seu formulário, tá? Se você quiser colocar aí alguma coisa que seja uma marca da disciplina ou alguma coisa que remeta à atividade que você está passando, aí você tem aí várias opções, tá? Então, vamos colocar um cabeçalho aqui. Eu venho escolher imagem. O próprio formulário te dá várias opções de imagem que ele tem no banco dele, tá? Ó, aqui a gente tem opção de ilustrações, aniversário, tá? Mas eu quero especificamente uma imagem que eu achei legal e fiz o download no meu computador e eu quero buscar essa imagem. Tem como? Tem. Vem aqui em fazer upload, procurar. Aqui eu tenho a opção de DNA, uma terra que eu acho bem bonita essa imagem.
biologia, por exemplo, bio. Então, eu vou colocar essa imagem aqui de DNA. Vamos ver como é que vai ficar. Não testei, tá, gente? Vamos lá. Às vezes, quando a imagem é grande, ela não aparece aqui, tá? Mas quando você colocar em concluir, ela vai aparecer. Então, vamos selecionar o aleatório aqui, tá? Vamos ver como é que vai ficar. Olha lá, viu? Aparece aqui em cima, certo? Isso aqui também fica salvo automaticamente, tudo bem? Mudei o meu tema, fechei ali. O meu formulário vai ficar assim. Eu quero ver, Ana, como que vai chegar para o meu aluno esse meu formulário. Como é que está o layout desse meu formulário? Tem como eu ver antes de mandar? Tem. Você vem aqui no canto superior, tem esse olhinho aqui, tá vendo? Visualizar. Clica nele. E você vai ter uma noção de como vai chegar essa atividade para o seu aluno. Esse um ponto está aparecendo aqui porque a gente selecionou mostrar valor, tá? Se você deixar ele em branco, ele não vai aparecer, tudo bem? Então, aqui é como vai aparecer o formulário para o meu aluno, tudo bem? Ok, mandei o formulário para o meu aluno, eu quero saber as respostas dos meus alunos. As respostas, elas vão aparecer neste campo aqui, tá? Não tem nenhuma resposta porque eu não enviei o link para ninguém responder, tudo bem? Mas quando os seus alunos começarem a responder, dentro desse campo vai ter a opção de resposta individual. Então, você vai saber pelo nome quem foi que respondeu, qual foi a alternativa que respondeu. E você pode puxar uma planilha. Dentro dessa planilha, ele já vai te dar a pontuação que esse aluno teve. Porque, como eu falei, as alternativas, o próprio formulário corrige para você. E onde que eu vejo isso, Ana? Toda vez que você entrar em respostas, você vem aqui nessa bandeirinha aqui, ó, criar planilha, certo? Você clica em criar planilha. Criar uma nova planilha. Criar. Tá aguardando resposta, né? Porque ninguém respondeu. Então, aqui, olha, vai aparecer para você carimbo de data e hora. Então, se o aluno responder 2 vezes, vai aparecer em horários diferentes, porque vai ter o nome dele, tá? Carimbo de data e hora, a pontuação que ele teve, o nome dele, o número, no caso, né? Aqui vai aparecer todas as perguntas que você fez no formulário e a resposta que o aluno deu, tá? Então, por exemplo, se o aluno, nessa aqui nossa, que foi a alternativa, se ele acertou, então vai aparecer 1/1. E a dissertativa vai aparecer a resposta que o aluno deu, aí você vai ter que ler para poder corrigir, tá? Mas as alternativas ele te entrega corrigido, que já é um ganho, né, de tempo para a gente, certo? Anne, como que eu mando esse formulário para o meu aluno? Bom, primeiro que vocês não podem enviar com o mesmo link que vocês estão criando. Tá vendo que tem aqui editar? Como é que vocês vão enviar para este aluno? Então, você vem aqui em visualizar. Quando aparecer esse link para vocês de View Form, é esse link que vocês vão enviar, tá? Porque aí o aluno não consegue editar o formulário. Ele apenas vai responder o formulário que você passou para ele, certo? Então, quando for em View Form, aí você consegue passar para o seu aluno o formulário para responder, tá? Lógico, essa ferramenta, ela tem outras funcionalidades, tá? Mas para o objetivo de hoje, que era passar um tutorialzinho simples de como mexer no Google Formulários, então são essas ferramentas principais que eu quis passar para vocês, tá? Mas conforme vocês vão mexendo, vocês vão descobrir aí várias outras ferramentas, né, que essa plataforma tem, tá bom? Então, era isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês aproveitem, tá? E fiquem aí com a nossa sequência de vídeos de tutoriais de recursos tecnológicos, tá bom? Um beijo e até a próxima para vocês. Agora vamos falar sobre um conceito novo na internet, chamado de netiqueta. Netiqueta é o conjunto de boas maneiras que proporciona o uso da internet de forma mais amigável, eficiente e agradável.
Nesse item, o professor tem um papel importante de moderador pedagógico durante o uso das ferramentas digitais, para que não haja cyberbullying, desrespeito e situações constrangedoras entre os alunos. Assim, orientar e acompanhar os alunos nesse item é muito importante, principalmente de forma síncrona, e será fundamental para que as atividades transcorram de forma tranquila e educativa para todos os participantes. Agradeço pela participação de todos e não se esqueça de acessar nosso QR Code com as devolutivas. Até a próxima. Tchau, tchau.